que os benfeitores espirituais possam nos inspirar para que seja um instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós. A gente vai fazer essa palestra com um bate-papo, de uma forma bem tranquila, intimista. O tema está diferente do que a gente anunciou, porque o tema Convivência com Jesus está ligado ao último livro do Jordano, o segundo livro. E a gente quis apresentar esse terceiro livro, porque nós estamos ainda organizando o lançamento dele, que vai ser lá no Shopping Guarapari, como estamos com dificuldade de ajustar datas. E então é importante que a família SGE conheça o trabalho do Jordano, até porque vocês assistem aí as psicografias e não sabem que aquelas psicografias que são recebidas na palestra, nas mediúnicas, na casa dos companheiros que residem fora de Guarapari, às vezes eu estou hospedado, no meu momento de descanso eu uso para psicografar. Depois se tornam livros. E aí muitas vezes a pessoa pergunta: qual a diferença do livro do Jordano para os seus livros? Porque eu também sou escritor. Isso parece misturar. E uma vez a Sara, ela foi revisora de 2 livros, um do Jordano e um meu. E foi curioso, porque ela revisou Por Entre as Dores, depois ela revisou Convivências. E ela falou: nossa, Luiz, como é diferente. Não é a mesma pessoa. Como o seu processo anímico influencia muito pouco na mensagem do Jordano. Aí é interessante, que é importante para mim essa diferenciação. Mas na prática, vamos combinar aqui como é que é a diferenciação na prática. Quando eu escrevo um texto meu, eu volto lá, reviso, como todo escritor, mudo palavras. A mensagem do Jordano não. Eu acabo de psicografar, entrego, para a Andréia, que está aqui presente como testemunha, entrego para ela, e ela digita. Eu não tenho acesso mais ao texto. E da mão dela já vai para as revisoras. Então não tem como ser meu, porque eu não participo da elaboração do processo do texto. Primeiro que na hora que eu estou psicografando, eu estou assistindo a palestra. Vocês vão me ver rir, emocionar, enquanto eu escrevo, porque é só a mão que está escrevendo. Eu me posiciono numa cadeira aí na frente, eu vejo o palestrante falar, eu vejo as imagens do data show, apesar do meu corpo estar ali psicografando. É um processo mediúnico. Então, é diferente por causa disso. Aí, quando eu leio o texto, eu me surpreendo, porque não é meu, Então, eu me surpreendo. E aí, eu acabei anunciando um texto do livro Convivências, que é muito lindo também, que é a convivência com Jesus, que posteriormente a gente vai fazer. Hoje vamos falar das influências das tempestades. Por que esse tema me chamou a atenção? No penúltimo dia de viagem na Europa, eu estava em Santarém. Depois eu iria para Lisboa, dormir em Lisboa para pegar o voo de manhã para o Brasil. Tinha um tufão, um tufão que ia passar por Portugal, exatamente naquela data. Isso fez com que Jailza ficasse preocupada, amigos do Brasil, recebiam um monte de mensagens de brasileiros. O curioso é que nenhum português mandou mensagem para mim e nem eu estava sabendo, até porque não dava tempo de assistir às reportagens. E eu ficava entendendo, como é que vai acontecer isso? Ninguém comenta nada. E Luiz, o tufão vai passar aí, já. Olha, Luiz, cuidado. E o tufão ia passar pela cidade do Porto, no sábado, onde foi lançado o livro Por Entre as Dores, no português de Portugal. Eu até trouxe alguns, eu trouxe 10 exemplares, mas ele é muito caro. Ele vai sair por R$65. Então, esse aqui é 35, é metade. Então, eu trouxe mesmo para aqueles que são colecionadores dos meus livros. Luiz, eu quero assim mesmo. Ok, é muito caro. O preço de custo dele já saiu a quase R$50. Então foi lançado lá no shopping em Portugal. É um livro, é o mesmo livro, só que lá em Portugal ele foi direcionado para a área da saúde, para os médicos. Talvez por causa do tema, Por Entre as Dores. Ele foi traduzido para o português de Portugal. E eu estava no Porto, no Shopping Gaia, Lindo o shopping, porque a entrada do shopping é a livraria.
Então eu achei genial. Quer dizer, ninguém vai conseguir entrar no shopping sem passar pela livraria. Uma livraria super moderna, tem os data-show passando as imagens das capas do livro, tem café, é um negócio bem convidativo mesmo. Os caras investiram na cultura lá, pessoal da FNAC. A FNAC é uma rede de shopping, a maior do país. E então o lançamento foi lá. E o Tufão passou por Porto. Só que antes dele passar, eu já peguei o trem e fugi para Santarém, achando que eu ia para Santarém. Só queria passar em Santarém também. Aí eu terminei a palestra em Santarém, que foi a última palestra, no sábado, no domingo à noite, e fui para Lisboa. Sem a mínima noção. Quando eu cheguei em Lisboa, que eu fui pegar o táxi para o aeroporto, o Uber, né? Aí o motorista estava me dizendo: o senhor viu o que aconteceu do Tufão? Eu digo: que Tufão? Ele passou aqui em Lisboa. Graças a Deus, quando chegou em Lisboa, que era o olho do Tufão, segundo ele, aí em Lisboa o Tufão enfraqueceu. Mas mesmo assim, deixou mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Então o negócio foi feio. E eu nem vi o danado do Tufão, né? Mais de 100 mil pessoas desabrigadas. A companhia de energia do país teve que importar transformadores de outros países da Europa para poder repor, porque caíram muitos postes, muitas casas soltaram telhado, então fez perecer muito o povo português. E aí na ocasião eu falei: gente, o Giordano tem um texto sobre a tempestade. E aí eu li o texto, eu falei: eu vou preparar uma palestra sobre esse texto, né, que fala da tempestade, mas de outro tipo de tempestade também, que lá foi a tempestade física, um processo da natureza, está dentro da lei de Deus. Nós que temos que nos adaptar, nada pessoal com as pessoas. Aquelas 100 mil pessoas desabrigadas, Deus não quis castigar, nada pessoal, é apenas um movimento da natureza, normal. E nós estamos dentro do processo natural, então nós sofremos as consequências. A gente está acostumado a pensar que somos o centro do universo. Aquele pensamento antigo, defendido por Platão e abraçado pela igreja durante milênios, durante séculos, até o século XV, XVI, era essa ideia: o homem é o centro do universo. Então a gente acha que tudo gira em torno de nós, tudo que acontecer é culpa nossa, tudo que acontecer é para nós. E na verdade nada disso, é só um processo natural, como a tsunami. É claro que a própria lei de Deus aproveita para renovar a humanidade, mas não é nada pessoal, não é castigo. Eu vou punir aquele povo ali porque ele fez isso. Esse é um olhar estreito do hebreu, que foi o primeiro povo a acreditar no Deus único, mas era um povo ignorante, um povo atrasado, porque estava no passado. Então não dá para a gente manter o pensamento hebraico hoje como se fôssemos daquela época, porque senão a gente vai encontrar lá o Salomão, que tinha 300 esposas. Eu tenho uma só, e se eu pensar na segunda, ela não vai aceitar. E o Salomão tinha 300 esposas e 700 amantes. Não sei como é que ele dava conta de tanta mulher. Ele levava, eu fiz as contas, se ele transasse com uma mulher por noite, ele levaria 3 anos, mais de 1000 mulheres. Não dá para você pensar nisso como modelo do bem, não dá. E Salomão era exemplo de justiça dentro do pensamento hebraico. Então essa ideia maniqueísta do bem e do mal, quadrada do pensamento hebraico, está ultrapassada. Jesus já superou. Há 2000 anos atrás, Jesus já disse: ó, acabou, parou aqui. E nós queremos continuar um pensamento dele? Não pode. Então, a proposta espírita é a proposta cristã, é a proposta de seguir o pensamento de Jesus. Então, a tempestade é apenas um cataclisma natural. Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, que a nossa casa é uma das poucas casas que estuda o livro A Gênese. E está lá Galileu dizendo que é um cataclisma, um processo natural. Então,
O tufão lá de Portugal foi um processo natural. E a nossa solidariedade aos nossos irmãos portugueses que pereceram em função do tufão. E aí a ideia das influências das tempestades. Então, Giordano começa dizendo o seguinte: as tempestades arrastam árvores com a raiz, destroem casas, cidades inteiras. Porém, a chuva fina, diferente da tempestade que a gente está experimentando aqui em Guarapari nos últimos dias, né? Ela umedece a terra, promove a renovação da natureza, da plantação seca pelo verde, que traz o alimento à nossa mesa. Então, uma coisa é a tempestade, a outra coisa é a chuva úmida. Os movimentos mais eficientes são aqueles que são lentos e devagar. As verdadeiras revoluções, elas se implantam no nosso coração todos os dias. Não é externo, é interno. A gente não vai encontrar paz lá fora. Diz o Nando Cordel: a paz do mundo começa em mim. Então, a tempestade, ela derruba a árvore teimosa. A tempestade não derruba o coqueiro, por exemplo, porque o coqueiro dobra e volta. É a capacidade de resiliência. Então essa resiliência do coqueiro, a gente pode aprender com ele. Nós temos que nos dobrar aos cataclismas da vida, as dores, as doenças, as dificuldades no campo financeiro, no campo profissional. É preciso a gente se dobrar, ou a gente então vai ser arrancado com a raiz. A dureza faz a gente como a árvore, né, que é tombada com a raiz. Então, Bruno, da mesma maneira são os relacionamentos. Interesses unem as pessoas. A paixão pelo sexo, o interesse pelo dinheiro, pelo poder. Esses três elementos pelo envolvimento entre as pessoas. E por isso, muitas vezes, o relacionamento se torna tão frágil. O escritor Robson Pinheiro foi à Suíça. E os amigos lá da Suíça estavam me contando como é que foi a passagem do Robson na Suíça. E o Robson é muito famoso, né, como médium extraordinário. E, por exemplo, quando ele ia fazer dedicatória, ele fazia dedicatória e já saiu uma pintura mediúnica na primeira página do livro. Imagina que encanto isso. Pô, fica doido, né? Ele falou: Luísio, ele vendeu 3 vezes mais livro que você numa palestra. Eu digo: claro, uma genialidade dessa. E aí o Robson fez o seminário. E no sábado do encontro, as mulheres, o público era em maioria mulheres. Isso acontece na Suíça, isso não acontece aqui no Brasil. Você pode ver que o público, a maioria não são mulheres. Então as mulheres, elas têm essa fome de conhecimento. Elas estão prontas para se transformar. A mulher é como a chuva fina, que se modifica de acordo com a natureza. E o homem é a tempestade, que derruba a árvore. Então, talvez devamos, nós homens, modificar um pouco isso dentro de nós, para que a gente já se adapte à reencarnação feminina. Então, estava repleta de mulheres a plateia do Robson, porque muitas mulheres se casam com suíços. Os suíços são apaixonados pelas mulheres brasileiras. E aí elas se queixaram com o Robson da frieza dos maridos, do relacionamento desgastado. E aí o meu amigo estava me contando que no dia seguinte, o Robson começou o seminário dizendo: eu meditei sobre as perguntas de vocês ontem. E eu pensei, por que as mulheres brasileiras são tão infelizes? Por que um suíço se interessou por você, mulher brasileira? Ele se interessou por você por causa do seu corpo, por causa da propaganda sexual que fazem da mulher brasileira. Então ele não se apaixonou por você. Ele se apaixonou por uma imagem sexual, um produto que foi vendido a ele.
Depois, na prática, ele vai percebendo que ele, na verdade, se enganou, que ele comprou gato por lebre, e aí ele esfria. Ele já tem uma tendência natural, ele busca na mulher brasileira o que lhe falta, porque é um país desenvolvido, é um país que tem tudo. Os supermercados têm coisas do mundo inteiro. Na Suíça é tudo muito exagerado. Eu tomei uns copinhos de iogurte. É um iogurte, acho que veio da Alemanha, porque eles importam produtos dos países ali da região. Eles produzem muito pouco, nem sei se produzem, parece que produzem leite, chocolate, obviamente. Mas a agricultura não é tão intensa, né? E aí eu gostei do iogurte, acho que é um iogurte alemão, parece. Porque ele tem uma polpa dentro e era molinha, gostosa, né? Eu falei, nossa, que iogurte gostoso. Aí tomei o primeiro, o segundo copinho no dia seguinte. Aí fomos ao supermercado, eu e meu amigo, que mora lá, meu amigo português, o Aires. E para mim é importante porque ele é português, então a gente conversa. E ele traduz para o alemão, para o italiano, fala o francês, enfim, fala um pouco de inglês, ele é poliglota. E aí o Aires, fomos ao supermercado. Aí ele pegou o carrinho, ele colocou uns 20 copos de iogurte. Disse, para que isso? Ele disse, gostou muito de um amigo, eu gostei, mas eu tomo um copo. Eu vou ficar na sua casa mais 2 dias. E os outros 18 copos, depois eu tomo. Você não vai tomar isso. Você não vai tomar. Você vai estragar. Não, Luiz, não esquenta a cabeça não. Amigo, tem que esquentar sim, tem muita gente passando fome. Aí eu falei para eles, no Brasil não tem isso não. No Brasil a gente compra só o que a gente vai consumir. Uma das vantagens da crise é que a gente fica mais atento a essas coisas. Em Portugal, a mesma coisa. Um exagero na hora dos carrinhos de compra. Engraçado, a gente repara isso. E aí, então, o Robson disse, então o suíço, ele tem tudo. O salário é muito bom. A natureza parece que você está em outro planeta. Lá em Minas Gerais, quando a gente anda, tem aqueles barrancos vermelhos, né? Não tem aqueles barrancos esbarrancados? No Nordeste, aquela... Suíça não, é tudo verde, gente. Não tem um barranco. É como se fosse um tapete que abraça o asfalto. É uma coisa, é outro planeta. É literalmente outro planeta. Acho que quando a gente desencarna, quando eu desencarnar, se eu merecer ir para uma colônia, eu vou dizer, eu viajei para a Suíça e não lembrava. Porém, como tem tudo, muito afeto. As pessoas morrem sozinhas, envelhecidas, vão para hospitais e o governo acaba absorvendo um alto índice de depressão e suicídio. E o suíço, de certa maneira, deve procurar na mulher brasileira essa alegria, esquecesse a vida. Mas aí ele percebe que na prática não é bem assim. A mulher brasileira é apenas uma mulher que ama, uma mulher que sente, uma mulher que sonha. E aí o Robson disse, em compensação, vocês se casaram com o suíço por quê? Porque vocês se apaixonaram por ele. A mulher que se apaixonou por um suíço e se casou com ele, com certeza é feliz. Mas a grande maioria casou por interesse. E aí, por isso vocês são infelizes. O pacto que fizeram é um pacto falso. Eu achei tão genial essa fala dele. E é verdade. As mulheres brasileiras nos procuram. Teve uma amiga pequenininha que é cearense. Ela disse assim, um dia eu vou ser feliz, Luiz, os espíritos mostram que eu vou encontrar o homem da minha vida. Eu digo, querido, você já está casada, você tem filho, você mora, né? Então, esse é o homem da sua vida. Eu disse, não, eu queria me apaixonar. Eu digo, você tem a oportunidade, você se apaixonou pelo dinheiro, casou com ele, o cara é rico, está tudo certo. E é isso, é o que tem para essa encarnação. Mas o curioso é que o espírito, sabe, o espírito parece pedir mais. É como se
dentro daquela limitação física, o Espírito dissesse assim: você veio fazer mais, você veio viver mais, e perdeu, né? Então, esses são esses interesses, né? Jordano vai dizer: casamentos intensos que terminam no litígio. Quanto mais intenso, mais litigioso. Tem um companheiro espírita, um grande trabalhador espírita, que estava num relacionamento altamente destrutivo. E não era uma pessoa de nível intelectual baixo. A esposa era professora universitária, doutorado, e eles se agrediam fisicamente. E ficava profundamente depressivo, porque ele era doutrinador de reunião mediúnica. Como é que a pessoa que briga com a esposa, sai no tapa com a esposa numa noite, no outro dia vai falar para o espírito: meu irmão, isso gerava um conflito muito grande nele. E ele falou: Luísio, pede ao Zé Grosso para me ajudar. O que eu posso fazer? Porque eu quero sair disso. Aí o Zé Grosso falou: a única maneira que ele tem de sair disso é se separar dessa mulher. É muito sexo, é muita energia sexual, e a energia sexual em excesso destrói. Eu disse: é mesmo, Zé? Ele falou: é. Aí o companheiro falou: é mesmo, Luiz, olha, mas a mulher tem um fogo que é uma coisa de doido, e eu também. Eu digo: pois é, esse fogo que está provocando conflito. Então aí eu falei para ele: você já reparou que os casais são assim? Um é mais agitadinho, a outra é mais calminha. A mulher é agitadinha, o marido é mais calminho. Quando os dois são agitadinhos, vai provocar incêndio na floresta. E era o que estava acontecendo. E aí eu disse a ele: não tem jeito. O Zé Grosso está dizendo que seu relacionamento não tem futuro. Então, quanto mais intenso, mais perigo de chegar ao litígio. Deixa eu ver se está certo aqui. Pais e filhos às vezes se odeiam, vencendo a condição natural de amor entre pais e filhos. Está lá no decálogo: honrar pai e mãe. Então, tem pai e filho que se agride fisicamente, que se odeiam, que não se falam. É muito estranho isso, mas existe. Por que isso acontece? É aquela tempestade, é aquela intensidade em alguma coisa. E a gente sabe muito bem que pelas leis da reencarnação, isso pode estar ligado ao passado também. São inimigos do passado, que reencarnam na mesma família, mas que reencarnam com a proposta de fazerem as pazes e não de se odiarem. Colegas de trabalho que rompem e se distanciam de maneira que parece que nunca se conheceram. É engraçado que agora há pouco eu encontrei um colega de trabalho que eu admiro muito como profissional, um professor. E eu fui todo afetuoso, cumprimentar, falei: ei, meu amigo, tudo bem, professor? Nossa, caramba, foi igual um balde de gelo assim, sabe? E se distanciou: tudo bem, professor? Disse: tudo bem. Então assim, eu me senti como uma pessoa estranha diante dele. E é um grande profissional, exatamente porque na sala de aula as crianças na quinta série, dava aula para quinta e sexta série, amavam ele, porque ele se igualava às crianças. Ele sentava no chão, ele fazia com os meninos, ele escarrava em cima dos meninos, cuspia neles, eles cuspiam nele. Isso parece agressivo, mas para os meninos, para moleque de 10, 11 anos, é uma maravilha isso, eles fazem isso entre si. Então ele lambia a mão e passava na cara dos meninos. Então ele era o ídolo da escola por causa dessa capacidade de empática de se igualar àquela criança. E aí a Jailza, fazendo uma análise psicanalítica, a Jailza disse a Luiz: talvez porque a criança não ofereça risco para ele e o adulto oferece. Deve ser algum trauma de infância. Mas ele me tratou tão friamente que eu fiquei tão sem graça, fiquei envergonhado, né? Porque eu fui tão afetivo lá dele. E aí o Jordano diz assim: Jesus Cristo, mesmo traído, foi amigo, dizendo a Judas: o que foi, amigo? Fazendo uma pergunta para ele. E em seguida recebeu o beijo da traição para Judas, o beijo do amor para Jesus. Não traia seu amigo, diz o Jordano, né? Para não fazer ao outro a dor que experimentamos tantas vezes, né? Então,
esse processo que todos nós, essa prova que todos nós vamos passar. Passamos o tempo todo. E não passamos não é porque às vezes o outro nem percebe. Veja, é como disse ali, ó, para Jesus é o beijo do amor. Porque Jesus sabia da intenção do Judas. Ele sabia o que estava por trás daquilo. No fundo, Judas não queria trair Jesus. Judas queria provocar uma revolução rápida. Ele tinha pressa, como a árvore, como a tempestade. Ele pensou, a hora que os soldados prender Jesus, Jesus é poderoso, ele vai evocar o seu exército de anjos, que vai matar todos os romanos. Pensamento antigo. É assim que os hebreus se comportavam. Foi assim que Elias fez. Mesmo vencendo o desafio, Elias mandou decepar a cabeça de 450 sacerdotes de Baal. Não dá para a gente seguir o exemplo de Elias. Depois volta como João Batista e tem a cabeça decepada. Mas só para a gente perceber ali a ideia do Judas. Ele era fiel a Jesus, ele amava Jesus, era o jeito dele manifestar o amor. Tanto depois, segundo o Leon Denis, ele reencarna como Joana d'Arc e vai demonstrar de novo a fidelidade a Jesus. A Joana vai ter diálogos com Jesus o tempo todo. Jesus orientava ela em cada passo que ela dava. E aí Joana vai ser queimada na fogueira. Queimando o quê? A culpa. Porque Judas carregava a culpa por ter levado Jesus à morte. Buscar a amizade de quem não merece, diz Jordano, né? Dar amizade a quem não merece é oferecer pérolas aos porcos. Não se martirize se um amigo lhe trair. Então, não é no sentido de ofensa. Pérola aos porcos aí é uma expressão usada por Jesus. É que o outro não está pronto ainda. A outra não está pronta ainda. E a gente se engana. Então, você se enganou, tudo bem. Não tem problema. Como eu fui com o professor e ele disse, tudo bem, professor. Não está pronto ainda. Talvez um dia ele vai repensar. Diga, poxa, o Aloysio veio tão afetivo comigo. Talvez ele não está bem hoje, né? Mesmo sendo domingo. Não importa. Eu vou continuar a minha trajetória. As energias da mocidade se vão. O fogo da libido reduz a zero. A beleza física é substituída pela calvície, pelas rugas. A lucidez é reduzida, mas se houver amizade na vida a dois, o prazer de estar junto sustenta-os, mantendo em ambas a suprema vontade de viver. Isso a vida faz. Isso a vida faz com os amigos, isso a vida faz com os colegas de trabalho, isso a vida faz com os casais, com os irmãos, com pais e filhos, né? A natureza, ela vai fazer a sua ação e não é nada pessoal. Então, o fogo da libido cai, a sexualidade vai diminuir. A calvície, né? Eu tenho um amigo que ele era cabeludo, ele tinha um cabelo tão bonito. O cabelo dele vinha assim, ó, no bumbum. Naquela época, podia usar aquele cabelo lisinho, estava na moda, igual hoje, né? Que assim, um dia desse eu encontrei com ele. Aí o cabelo dele, ele continua com o cabelo comprido, ele amarra em forma de rabo de cavalo. Só que o cabelo dele começa aqui, ó. Até aqui não tem cabelo. É um processo natural. Ele não tem o sonho do cabelo comprido. A diferença, só que não tem esse início aqui. Daqui para trás continua aquela cabeleira, né? Então faz parte do processo natural, não há o que fazer. Manda ele jogar pra frente. Se a gente vê, por exemplo, quem gosta de seguir as pregações do pastor Cláudio Duarte, né? Se observar o Cláudio Duarte mais antigo, ele é mais careca do que o Cláudio Duarte mais recente. Ele fez implante, peruca, alguma coisa assim. Então a entrada dele foi aumentando, ele cobriu. E tem uma palestra dele que ele faz essa confissão. Eu falei, é bem que eu percebi que ele está mais novo, né? A natureza, no caso dele, está andando ao contrário. Então, isso é um processo que vai acontecendo. E aí a amizade, né? Aquele prazer de estar junto,
de cuidar do outro. Eu participei da Semana Espírita de Cachoeiro do Itapemirim, organizada por um senhor chamado Mário. Hoje ele está desencarnado. E na ocasião ele ficou encantado com a minha palestra, e eu fiquei hospedado na casa do casal Wilson Lopes e Dona Janete Lopes. O Wilson Lopes é pai do doutor Wilson Ayub, aquele médico, cardiologista, presidente da Associação Médico Espírita, já fez palestras aqui, fez seminários. No dia que eu estava hospedado lá, por coincidência estava acontecendo as bodas de ouro do casal. Então me senti honrado ali, me tornei amigo do casal. Eles me tratam como filho quando eu os vou visitar. Hoje eles estão com 74, 75 anos de casados. Imagina o que é isso. Porque isso que eu contei aqui da boda de ouro foi há 20 e tantos anos atrás. A maioria das pessoas que estavam na casa de já desencarnaram, vocês têm ideia. E aí, o seu Wilson, com 91 anos, a Dona Janete com 87. Dona Janete é linda. Dona Janete foi mesmo que. Então ela realmente é bonita. Não é bonita, não, elogiando não, ela é bonita mesmo. A pele parece um pêssego, não sei o que ela faz para ter aquela pele tão bonita. A mulher parece que é mais bonita que o homem, né? Uma aluna disse que o sonho dela, de criança, era ver o pai nu, ver o pai pelado. E ela então ficou vigiando. Ela tinha 11 anos. Foram para a roça para comemorar o aniversário de um parente. E eu vigiando que na roça, o banheiro era um monte de tábua cercado assim em volta, aparecia sua cabeça. E as tábuas, o tempo secou, ficaram umas gretas. Então ela foi para o meio do mato. Olha como é que a criança apronta. Ela foi para o meio do mato, se posicionou. Aí o pai entrava para tomar banho pela greta, ela ia ver o pai nu. Dizendo que quando ela olhou, ela ficou tão decepcionada. Disse, oh meu Deus, que corpo feio. Porque ela estava acostumada a ver o corpo da mãe. Ela disse, o corpo de homem é muito feio, todo quadrado. Então, a curiosidade dela perdeu graça, porque ela viu o pai nu. Então, normalmente a mulher é a mais bonita. E aí, estava eu na casa da Dona Janete, do seu Wilson. Eles são árabes. Aí ela serviu comida árabe, quibe, tabule e tal. E eu me deliciando ali. Aí ela falou, Wilson, come um pouquinho de tabule. Ela preparou para ele. Ele às vezes com dificuldade de coisa, ela cortou lá para ele. Aí comeu. Ela falou, agora aquele quibe que você gosta. Colocou. Eu achando que ela tinha feito para mim. Nada, era para ele. Eu só me dei bem por estar ali. Então, aquela afetividade entre os dois, os 70 e tantos anos de casado. Gente, isso é amizade. Esses dois vão desejar ardentemente estarem juntos numa próxima oportunidade. E cá para nós, se eles tiverem que desposar outra pessoa, os espíritos vão fazer fila para querer. Porque quem não quer uma esposa como a Dona Janete, que com paciência conseguiu aprender a lidar com o marido, que passou por todas as fases da vida até ser nonagenário, ou seja, 90 anos. Qual mulher não vai querer se casar com o seu Wilson, que tem carinho, zelo, paciência com a esposa durante 70 e tantos anos. Já desse eu encontrei a Dona Janete aqui, em Guarapari. Eu digo, cadê seu Wilson? Luiz, amanhã é meu aniversário, nós resolvemos comemorar com as amigas. Eu achei tão lindo assim. E aí, ela foi me apresentando. Essa aqui é fulana de tal. 92 anos e estou forte. Essa aqui é fulana de tal. 95 anos e estou linda. As amigas. É sério. 5 amigas. Tudo gatinho dos 90 para cima. Então, aí ela disse, eu vou comemorar com o Wilson
depois que eu retornar. Mas é porque eu combinei, né, Luiz? Eu vou completar 90 anos e as amigas falam, primeiro vai comemorar com as amigas, Janete. Depois você vai comemorar com o Wilsinho. Então a comemoração com o seu Wilson. Seu Wilson foi para a casa espírita andando com a bengala. E fica na porta, recebendo cada um que chega. A casa espírita lotada. O povo carregando cadeira do bar. Aí colocou as cadeiras, estava assim, Brahma, número 1, Antártica. Eu digo, olha a propaganda de cerveja do centro espírita. Aí eu falei para a dirigente, nossa, o movimento aqui é animado. Ela falou, não é sempre assim não. É só quando é um amigo do seu Wilson. Ele entrega na mão, na rua, e ele fica esperando. Então ninguém quer decepcionar, mesmo que o cara não goste de espiritismo. Ele vai. Então, 70% a 80% daquele público não era espírita. Estava ali para assistir a minha palestra. Então é um casal lindo, que é um exemplo de vida para mim, né? Então só para a gente... aí eu avaliei um pouquinho, né? Amizade entre irmãos consanguíneos, diz o Jordano. Quando isso acontece, os irmãos tornam-se escultores. Eu achei tão poético isso. Expôs as asas do outro, auxiliando a ambos no processo da evolução. Basta observar a troca de olhar entre irmãos consanguíneos, que são amigos. Busca estarem juntos, jamais se distanciam, mesmo a rotina da vida não os separa. Então, olha só, escultor da asa do outro. Então, como irmão, ele luta para que o outro desenvolva a asa da razão, a asa do sentimento, a asa do intelecto. Ele está ali, zelando, esculpindo, porque para esculpir, você tem que ir com carinho. A Dalgisa é escultora de dentes, né, Dalgisa? Tem que ter é uma arte. Que a Dalgisa pega lá, os meus dentes falhados assim, fez ficar bonito. Eu olhava na palestra, saiu bonito. E aí ela foi esculpindo, ela foi remodelando os dentes. Ficou tudo certinho. Então o escultor é com carinho. Imagina esculpir mármore de Carrara, granito, muito duro. Então você tem que fazer devagarzinho, tem que lixar. Lá na Itália, a estátua de Moisés, 3 metros de altura, o Moisés sentado. Michelangelo esculpiu Moisés acima do normal, porque a estátua é tão perfeita que era perigoso as pessoas abraçarem pensando que é vivo. A estátua tem cutículas, você vê os pelos do braço do Moisés. Michelangelo, ele violou túmulos para poder ter aula de anatomia, para esculpir com base na anatomia humana. Então o escultor, ele cuida com carinho. Aí depois ele vai lixar. Você olha o Moisés parece estar falando. Tanto que a lenda diz que quando terminou, Michelangelo bateu no joelho e disse assim, fala. Só voltava a falar. A beleza da arte. Então os irmãos que se amam, eles esculpem as asas do outro. E com isso crescem juntos. Ele diz, olha, num processo, auxiliando ambos no processo da evolução. O pacto familiar mais frágil é o pacto de irmãos. Alguns irmãos crescem e nunca mais se veem, se separam. Quando os pais morrem, então, nunca mais vai ter o encontro de família, porque é frágil a relação. A relação mais forte é com o pai e a mãe e com os filhos. É uma relação vertical. A relação com o irmão é horizontal. Então é mais frágil. Então só permanece o irmão que é amigo. Então já tem aquela coisa que vem do passado. É um outro tipo de irmandade. É um outro tipo de sangue. Jordano fala que é o sangue da amizade que corre nas veias do amigo. Diga, Ana Nélia. Isso que eu estava vendo ali, a amizade entre pai, mãe, irmãos, o casal que você falou. Agora,
Eu passo um problema atualmente, que já há muitos anos. Eu tenho uma, vamos dizer, irmão, no caso, que eu não sei como chegar perto dela. Ela é uma pessoa extremamente, para mim, eu não sei. Na sua percepção, né? Eu não sei se eu que sou, acho que as pessoas têm que dar muito carinho. E eu não concebo, irmão, você liga, quem foi? Será o que está vendo ali? Eu queria tanto fazer isso. Ela não se dá comigo de jeito nenhum. Então, Anabelle, é preciso, pois é. Isso não é dessa vida. Não é. Nenhum dos nossos relacionamentos é dessa vida, gente. A minha irmã. Nenhum dos nossos relacionamentos é dessa vida. Quando a gente. Os nossos relacionamentos, a gente olha para o outro e já se interessa. Foi assim com todos nós. Com a Andréia, com a Cláudia, com a Maristela. A Maristela falou: quando eu cheguei na SGE, encontrei a minha família. Coincidência, né? Não é coincidência. Da mesma forma que a Sônia fala assim: quando eu olho a minha vizinha de frente, por exemplo, me dá um mal-estar. Tem alguma coisa, ela nunca me fez nada, eu nunca fiz nada para ela. Tem alguma coisa que parece que não rola. É também o reencontro do passado. São sempre reencontros. Galileu vai dizer. De melhorar. Claro, já está melhorando. Mas a Dalgisa, eles todos aqui, do que eu amo ser irmão. Exato. Mas isso aí você já avançou. É porque o processo de evolução ele é lento, a gente não pode se violentar. É preciso a gente também respeitar o nosso limite, o querer do outro. O outro não quer, e se não quer, porque não está na hora, mas já evoluiu. Hoje, não, você continua tentando como Jesus, entendia Judas como amigo, mas não alimenta expectativa, porque é o tempo da pessoa. Então, mas já evoluiu. Em outros tempos, uma matava a outra, agora pelo menos não conversa. Então é um processo de evolução natural. A amizade é tão séria. Vinícius, o poeta, Vinícius de Moraes, que não era muito feliz nos relacionamentos, casou-se 7 vezes. No entanto, na amizade, muito profundo, né, Ironil? Vinícius dizia assim: quando morre um amigo, morre um pedaço de mim. Quando eu enterro um amigo, eu enterro uma parte de mim, parte que eu não consigo repor. Quando eu morrer, eu vou morrer pela metade, porque as outras partes já foram enterradas com os meus amigos. Olha que profundidade. E realmente Vinícius gostava muito dos amigos, a gente sabe disso. Vivia muito a amizade. Então, os irmãos consanguíneos são laços temporários. Vão permanecer se transformar em amizade. Porém, para se transformar em amizade depende das duas partes. Não depende só da gente. Achamos que o amigo e amiga, isso é muito legal, não está mais presente. O grifo é sempre meu, no texto não tem esses grifos. Porém, quando prestamos atenção, percebemos que eles, os verdadeiros amigos, sempre estiveram ali, perto de nós, pronto para nos socorrer. Porém, aguardando o nosso pedido por causa da privacidade. É isso. São os amigos desencarnados. Está ali, sempre perto. E a gente sabe quando, a gente só sente eles quando a coisa pega. E a gente perde e a gente sente. E por que a gente não sente antes? Porque eles respeitam. A Lena está tão ocupada com a vida dela que ela não está pensando em mim, não tem problema. Mas a hora que a Lena lembra do amigo desencarnado, pronto, está ali. E não é só o desencarnado não, gente. O encarnado também. Está ali, você não vê há muito tempo. E aí você liga, parece, e a conversa flui, parece que vocês estavam juntos ontem. Eu me lembro de uma cena muito interessante, que eu fui fazer endoscopia.
Todos os meus irmãos estavam ocupados. Eu tenho 6 irmãos, você vê que é muito. Estavam ocupados. Jailson, eu tinha que levar o menino para não sei onde, a gente tem um monte de filho, então um filho pequeno, e eu tinha que fazer endoscopia sozinho. Mas o problema da endoscopia é para você voltar depois. Aí eu me lembrei da minha amiga Ana Rosa e liguei para ela. E a Ana Rosa estava lá. E aí eu me lembro quando depois que eu coloquei aquele comprimidinho na boca, debaixo da língua, e eu fiquei ali em conflito, porque o médico falou assim, deixa ele derreter, não engole ele antes de derreter. E houve um momento que eu mastiguei o comprimido, eu falei, meu Deus, agora não vai fazer efeito. Mas eu me lembro que a moça me chamou e falou, Senhor Aloísio, eu disse, sou eu, é a sua vez. Aí ela me pegou pela mão e eu fui andando assim, em câmera lenta. Eu disse, olha que legal esse consultório. O piso dele é acolchoado. A cerâmica parecia que era de borracha, meu pé afundava assim. Eu fui, né? E aí enfiava a mangueirinha e a mangueirinha ia pro pulmão. Aí tá errado, vamos tentar de novo. Pro pulmão, tá errado, vamos tentar de novo. E eu escutando, eu agoniado, meu Deus, que negócio não acerta o lugar da mangueirinha. E aí chegou um médico negro, forte, e falou assim para o médico, olha, você precisa guiar mais aqui desse lado. Ao invés de você entregar para a enfermeira, coloca você a sonda. E falou para mim assim, não respira, engole. Igual quando você está engolindo saliva. O médico falou para mim. Aí eu pensei, até que enfim, um médico competente aqui, que deu jeito. Tudo bem. Quando terminou, aí eu falei com o médico assim, doutor, quem é aquele outro médico que ajudou o senhor? Falei, tem um médico aqui não. Eu falei, um negro, não tem não. A única pessoa que estava comigo era enfermeiro, não tem nenhum não. Eu digo, um médico, um negão fortão. Eu falei, não tem esse médico não. Esse pessoal assim, rapaz, não bate bem da bola não. E aí eu me lembro da Ana Rosa, eu rindo dentro do carro, né? E a Ana Rosa falava com o táxi assim, não vai cobrar caro, meu amigo não, viu? Eu estou aqui para fiscalizar. E eu saí rindo da Ana Rosa, conduzindo a minha mão até em casa. E aí eu dormi no outro dia inteiro para despertar. Quer dizer, é uma coisa que a gente não esquece. Sabe? É uma coisa que a gente não esquece. Então a Ana Rosa é uma pessoa assim que eu tenho mais do que alguns irmãos consanguíneos. Então assim, essas amizades aqui, né? Eles sempre estão ali, sempre, o amigo está sempre ali. A gente vê, por exemplo, a amizade do Tiago com o Célio. Como o Tiago ama o Célio. Acho isso fantástico, né? Chega a brilhar os olhos do Tiago quando ele fala do Célio. Então são os amigos que estão sempre ali. O seu Geraldo, que é um amigo muito querido, que me ensinou tudo que eu sei sobre a minha mediunidade, médium, como eu, me ensinou na prática. E aí, às vezes, quando eu percebo, o Geraldo está lá. Eu só percebo ele nos momentos difíceis. Poxa, ele só vem me visitar quando a coisa está pegando? Não! É que a vida está andando, ele me deixa, está bem, está indo bem. Quando a coisa pega, ele está perto. Diz o Jordano, os amigos são uma família espiritual. Não são consanguíneos na maioria das vezes, mas o sangue do amor alimenta as veias dos amigos. Está ali errado. A terra se transformará quando os seus moradores forem aglomerando em família de amigos. Sigmund Freud, no livro Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer que o melhor tipo de amor é o amor-amizade, porque não exige exclusividade. Então, no amor-amizade não tem ciúme, não tem inveja, porque não tem exclusividade. Você pode ter muitos amigos sem ter problema. Você não pode ter muitas mulheres, vai ter problema. Você não pode ter muitos homens, vai ter problema. Porque o amor sexual é um amor que exige exclusividade. O amor-amizade não, diz Sigmund Freud. E olha que ele debate bem a questão do amor. Ele não aceita, por exemplo, a ideia do amor ao próximo, só porque ele é próximo. Do amor ao estranho, ele sempre é estranho isso. Mas ele admite a grandeza de Jesus. Ele fala que o pensamento de Jesus é um pensamento esquizofrênico. Parece agressivo isso, né? Esquizofrênico, ele quer dizer fora da realidade objetiva. Nós ainda não atingimos. Não obstante, ele elogia Francisco de Assis,
Está na obra O Mal-Estar na Civilização. A amizade de Giordano, essa parte aí eu achei bem poética. Ela é calma, é benévola, é paciente. A amizade não é agitada. Agitação é muito mais paixão. Porque a gente se apaixona também pelo amigo. Não a paixão sexual necessariamente. Aquela euforia, eu te amo, e aí chora, e abraça. Não, a amizade é calma. Ela é tranquila. Talvez essa paixão vai passar e vai ficar a amizade. Ela é benévola, ela é paciente. Ela se felicita com a realização do outro. Ri da alegria do outro, chora com a dor do outro. O Leandro Carnal, ele diz que você quer saber quem são os seus amigos? Você faz um teste. Ele disse, eu fiz. Ele disse, eu postei que eu estava muito mal, estava com câncer, que eu ia morrer em poucos dias. Choveu de mensagem. Oh, não fica assim não, sabe que você tem seu amigo, estou à sua disposição, eu vou orar por você, dizendo que choveu. Aí passava uma semana, ele disse, brincadeirinha, na verdade eu não estou com câncer. E aí ele falou, eu não estou com câncer. O que eu tenho realmente é muita alegria, porque eu acabo de lançar o meu livro, que está entre os mais vendidos. Poucas curtidas, poucas mensagens de felicitações. Aí ele falou, ali são os amigos, ali são os amigos. E não aqueles primeiros. Não aqueles primeiros. É claro que a gente chora junto com a dor do outro. O Freud fala, quando o filho do meu amigo morre, eu choro junto, porque é como se morresse o meu filho. Mas, quando o meu amigo se felicita, eu me felicito também. Esse é o desafio da amizade. E aí esse depoimento pessoal do Giordano, que eu achei lindo, que raramente ele fala de si nas mensagens. Eu tenho amigos com quem convivo e a quem amo há mais de 500 anos. Giordano tinha muitos amigos. Os amigos orientaram ele a se afastar da tarefa religiosa. Ele era monge católico, porque a igreja poderia levá-lo à Inquisição. Então ele se afastou e se tornou um pesquisador não religioso, mas mesmo assim um amigo, aspas, o convida para ficar na casa dele. E naquela época, como ele viajava a Europa inteira, ele ficava 30, 40 dias na casa do amigo. Giordano era tão folgado que ele ficava na casa do amigo e mandava endereço dos outros amigos. Nos próximos dias eu estarei na casa de fulano. E os amigos iam visitar na casa do outro amigo. Então ele era uma pessoa que vivia muito entre amigos. As pessoas queriam estar com ele por causa da formação intelectual dele, o conhecimento que ele tinha da magia, que na verdade não era magia, era química, era psicologia, né? A ciência da psicologia não existia, mas ele já dominava esses conhecimentos da filosofia, ele era filósofo. E aí um amigo chamado Mocenigo o convida para ficar hospedado na casa dele. E Mocenigo pede também por esse nome, né? A gente lembra morcego, lembra vampiro, né? Mistura de morcego com amigo, Mocenigo, né? E aí o Mocenigo convida para a casa dele. E Mocenigo fala, Giordano, você vai ficar aqui 3 meses hospedado, você vai ter do bom e do melhor. E eu quero que você me ensine a magia. Queria aprender hipnose, queria aprender como lidar com o psiquismo humano. E aí Giordano percebe que Mocenigo é um mau caráter. Então aquelas ferramentas seriam perigosas na mão de uma pessoa tão má. E Giordano começa a embarrigar ele, a enrolar ele. E Mocenigo percebe, Giordano, você está me enrolando, você não está me ensinando magia. E aí Mocenigo prende Giordano, chama o pessoal da Inquisição e entrega Giordano. Os soldados do Mocenigo levam Giordano para a Inquisição. Então Giordano cai nas mãos da Inquisição graças a um amigo. Por isso que ele fala, né, da amizade. Amo há mais de 500 anos. Olha só, quando nos encontramos, uma luz se irradia dos nossos olhos, um fogo se expande de nossa cabeça, a emoção se nos toma conta e as lágrimas rolam nos nossos olhos.
Quando Francisco encontrou com Clara na floresta, os dois ficaram a 1 metro do chão. Da cabeça deles saiu um fogo, uma luz tão forte, que as pessoas que estavam na região de Assis inteira disseram: a floresta está pegando fogo. Correram para lá, não havia fogo na floresta, era da cabeça de Francisco e de Clara. Então, isso é o que os espíritos sentem, os espíritos superiores, quando encontram amigos. Quando nos abraçamos, não queremos nos afastar, mas as trajetórias diferentes fazem com que nos aproximemos, nos distanciemos até o próximo reencontro. Então a gente dá aquele abraço, né? Imagina encontrar um amigo, dá aquele abraço, não quer soltar. Os meus amigos que moram fora do Brasil, nossa, passou. Eu os vejo uma vez por ano. Então, quando a gente se reencontra, o abraço não dá vontade de soltar. É algo assim. E é dos dois lados, né? Então, como um quer soltar, o outro não quer soltar, é interessante isso. E aí eu vejo isso no texto do meu querido amigo Jordano. E aí, encaminhando para o final, ele diz assim: os minerais se agrupam em amigos. A gente, né? A natureza é cheia de exemplos de amizade. Então, na tabela química, Jailson, que estudou química, da Gisa, o pessoal que estudou química aqui, a Michele, provavelmente, que fez um curso ligado à área da saúde, vai lembrar que tem na tabela, e tem na tabela os grupos. E os grupos são gases nobres. Tem o nome estranho, cetônio, xenônio, ragônio, os nomes estranhos, né? Os gases nobres. E eles se agrupam como gases nobres, tipo assim, a nobreza da tabela química, né? E Jordano usa o exemplo, né? As samambaias também, que tem várias, a gente quando conhece pensa que é uma só, realmente são várias da mesma família. Tem a mais famosa pra gente, que é mais pobre, é a chorona, mas tem várias, né? Os animais que se agrupam também como amigo, e ele fala: homens e mulheres aprofundam essa energia vitalizante até um dia sentirem a amizade de Jesus, que é algo muito mais profundo. Porque Jesus é amigo do planeta inteiro. Veja que esse sentimento de amizade, ele não nasceu agora. A gente desenvolve ele desde quando nós estávamos no mineral. Fomos evoluindo, até chegarmos à condição em que estamos. E aí a gente... Você pode vir aqui, Lúcia, para tocar para nós? Aí essa música aqui é a música que eu mais gosto. Eu vou contar para vocês uma historinha, até enquanto ele se prepara lá, uma historinha dessa música. Eu estava com o seu Geraldo. O seu Geraldo não havia nem diagnosticado ainda o câncer no sangue, né? Que o levou. E aí o seu Geraldo falou para mim assim, ele tinha umas sacadas muito estranhas, ele falou para mim assim: se a sua mãe morrer e você estiver escalado para uma palestra, você vai fazer a palestra ou você fica com a sua mãe? Aí eu fiquei assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Aí eu falei: seu Geraldo, eu acho que eu vou fazer a palestra, depois eu volto. Ele disse: muito bem, os mortos devem enterrar os mortos. Lá na palestra você vai reencontrar a sua mãe. Aí eu falei: seu Geraldo, é uma premonição, minha mãe vai desencarnar? Ele falou: não, meu filho, mas eu fiquei com a pulga da orelha. Aí, nesse mesmo dia, ele teve uma outra sacada. Ele disse assim: qual é a música que você quer que cante no seu funeral? Eu disse: então sou eu que vou morrer. Aí eu disse assim: ah, seu Geraldo, eu gostaria que cantasse Canção da América. Porque Canção da América é feita por um negão como eu, mineiro como eu. Então é uma pessoa que consegue falar da alma como ninguém. Eu gosto, adoro a música do Chico Buarque de Holanda. As letras são maravilhosas. Mas a profundidade da alma do Milton Nascimento é incomum. Como eu posso gostar dos dois, eu gosto dos dois. Então, se eu pudesse ouvir os dois 24 horas do meu dia. Meus filhos todos gostam
do Chico Buarque. É interessante ver a Luísa de 17, o Sócrates de 24 gostava do Chico Buarque. Aí um dia eu falei, curioso, Sócrates, ele participa dos sarais de Chico Buarque lá na UFES. Eu falei, curioso, você novo gostar de Chico Buarque. Pai, como é que não vai gostar? O senhor era uma lavagem cerebral, o senhor tocava o dia inteiro no nosso ouvido. E aí, então, Canção da América. Eu estava indo trabalhar numa faculdade de mestrado, eu trabalhava lá. Quando eu passei o pedágio, aí eu acordei, nesse dia, acordei ouvindo Canção da América. Sabe aquela coisa? Ouvindo. Aí eu falei, que delícia, olha, acordei ouvindo Canção da América. Falei com a Jailza, eu acordei ouvindo Canção da América. Acordei 5h30 da manhã. Quando eu passei o pedágio, eram 6 e pouca. Acabei de passar o pedágio, o telefone tocou. Era Marcelo. Marcelo falou, Luiz, a Marcelo, o Geraldo desencarnou às 4 da manhã. Ele foi para lá cantar a música para mim. Então essa música tem esse valor simbólico. Aí eu entendi por que ele perguntou qual música que eu queria que cantasse no funeral. E aí no dia do funeral dele, eu tinha palestra. Porque o funeral ia ser no outro dia, ele morreu naquele dia. Naquele dia eu tinha palestra. Eu voltei imediatamente, fiquei com a dona Valda. Dona Valda, o que está acontecendo? Não, meu filho, está tudo providenciado. Bom de ter amigo é isso. Não sei quem comprou o caixão, não sei quem pagou a funerária, não sei quem, porque eles não tinham dinheiro, não sei quem pagou o lanche. O Jorge tem ainda, acho que R$70 para alguma coisinha que precisar. Não está precisando nada, Luiz. Tem certeza, dona Valda? Tenho, meu filho. Aí então eu vou ficar com a senhora. Isso eu posso ficar, não pode? Ele falou, pode. Aí eu disse assim, dona Valda, eu tenho uma palestra hoje. Eu não sei o que fazer. Não sei se eu vou na palestra ou se eu cancelo e fico com a senhora. Ela disse, o que o Geraldo lhe diria? Eu disse, ele já disse. Ele disse, eu fazer a palestra e voltar. Ela disse, não faça isso, eu vou ficar bem. E aí eu fui lá fazer a palestra e voltei para ficar com a minha amiga Valda, né? E com o meu amigo Geraldo. Então essa música tem aí. Eu coloquei a letra para a gente poder cantar junto. Eu vou sentar para não atrapalhar a visualização de vocês. De improviso, né? Claro, meu amigo. Nem ensaiou, nem nada. Mas é porque a música é uma arte, Luiz. É porque quem sabe faz ao vivo. Não é isso? A única coisa que eu posso fazer é te perseguir. Porque música é assim. Se você já tocou, já toca. Sim. Mas se você nunca tocou. Mas isso é a fala do maestro. A fala do ignorante que somos nós. Qualquer coisa que você tocar, a gente vai achar uma maravilha. Não se preocupe, Ironil. Não é assim, não. É assim. Quem é que não gosta da música do Ironil? Levanta a mão quem não gosta. Levanta a mão quem gosta da música do Ironil. Olha lá. Olha lá, Ironil. Entendeu, meu amigo? Então vamos lá. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que a América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que
amigos são assim, andam pela estrada, cruzam pegada, num caminho sem fim. Por mais que se afastem, por mais que se desgostem, um dia eles se encontram. É assim que é assim que vai, é assim que sempre é. Eu fiz muitos amigos, mas alguns talvez eu não tenha dado toda a atenção que mereciam, porque eu ficava sempre pensando naqueles amigos mais pobres, aqueles amigos que não tinham casa para morar. Esses amigos me atraíam mais, principalmente no final da minha reencarnação. Minha família foram grandes amigos, são grandes amigos. Meus filhos são grandes amigos. No movimento espírita, eu fiz grandes amigos. E sabem o que alimenta a minha amizade hoje, na vida espiritual, que alimenta a minha vida espiritual hoje, é a amizade. Eu quero deixar para vocês a minha profunda gratidão pelas vezes que me acolheram nessa casa, pelas vezes que me escutaram nas minhas palestras com a voz arrachada, com o improviso, mas com a poesia que o Aloysio sempre pedia para eu declamar no fim. O meu canto desafinado, tão longe da competência do Ironil. Mas amigos são assim, incompetentes, carinhosos, dedicados, pisam na bola, erram, porque não são perfeitos. Com muita gratidão para vocês, com muito carinho, Manuel Sampaio. Pedir a Claudinha agora para fazer a prece final. E a quem precisar de passe, que aguarde no salão.